Você já aprendeu como evitar que o mosquito da dengue se reproduza? Todo mundo sabe, não deixando a água parada nos pratinhos, nos vasos de planta, nos pneus, cobrindo bem as caixas d'água, virando as garrafas vazias de cabeça para baixo, para que não acumulem água, tudo isso. Mas mesmo assim, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou um dado alarmante. Até a semana passada foram confirmados, presta atenção, 65 mil casos de dengue no nosso estado. Ou seja, a taxa de incidência da doença é de 103 casos para cada 100 mil habitantes. Caracteriza-se como epidemia quando há 300 casos para cada 100 mil habitantes. E nós já temos municípios em alerta de epidemia. Então, no mesmo período, foram confirmados 13 óbitos, está vendo? 13 óbitos ocasionados pela doença na capital e nas regiões de Bauru, Baixada Santista, Presidente Prudente, Sorocaba, São José do Rio Preto, Taubaté, Registro, enfim. Então, a partir de agora, vamos entender mais sobre a doença que, com razão, assusta o Brasil, a dengue. E, para tanto, eu convido o coordenador de controle das doenças da Secretaria de Estado da Saúde, Marcos Boulos. Boa noite, querido. Boa noite. Não precisa se levantar, fique em casa. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Prazer. Meu prazer, pode ter certeza. Mesmo numa pauta dessa de prestação de serviço tão séria. Marcos, até o começo de abril, nós estávamos conversando ali em off, batendo papo, foram confirmados mais de 60 mil casos, 60 mil casos de dengue no estado de São Paulo. Quais são as cidades mais afetadas? Bem, nós temos algumas regiões. A região que tem o maior número de municípios em estado de epidemia é São José do Rio Preto, no norte do estado. Mas nós também temos regiões como Franca, Bauru, Registro, a Baixada Santista tem número importante de casos. São regiões onde a epidemia graça de uma maneira importante, intensa. Agora, a gente sabe que a dengue é uma doença de difícil identificação. Quer dizer, o diagnóstico não é a coisa tem que ser feita com exame laboratorial, etc. Quais são os principais sintomas para a gente possa diferenciar de probleminhas corriqueiros, como um resfriadinho, uma gripinha? Talvez este, Ônibus, seja o problema mais importante para o médico e até para o paciente, porque os sintomas, apesar de serem intensos, eles são comuns a muitas doenças. É uma dor de cabeça muito forte, geralmente na região frontal, atrás dos olhos. Vai confundir com sinusite? Às vezes com sinusite, uma dor muscular muito forte e febre alta. São isso caracteriza. Mas esses são sintomas que a gente chama clássicos iniciais de uma porção de doenças infecciosas. Tá. O problema da dengue é que ela acontece quando está todo mundo parecido, porque ela vem em forma epidêmica, então muitas pessoas ao redor, os vizinhos também têm. E aí quando aparecem muitos casos, você desconfia, não, deve ser dengue, porque ele vem em muitos casos juntos. E a dor é muito intensa, as pessoas se sentem literalmente moídas, quebradas pelas dores. Agora, o que tem acontecido mais recentemente é que nós estamos com um novo tipo de sorotipo, são 4 tipos do vírus do dengue. O tipo 4, que agora está circulando... É grande novidade. É a grande novidade, mas ele não dá os sintomas tão intensos como os outros. Então, às vezes, em alguns lugares, por exemplo, em Ribeirão Preto, a metade dos casos de dengue eles achavam que não era dengue, os médicos não achavam que eram porque não tinham sintomas tão característicos. E isso fez com que, às vezes, eles pensavam, outra doença deve estar ocorrendo, mas era dengue com sintomas diferentes, mais discretos. Tem acontecido também. O que se fala muito, né? Todo mundo tem um medo danado, todo mundo fala assustadoramente da história da dengue hemorrágica. O tipo 4 é perigoso, então, mas talvez seja uma coisa mutante do clássico, né? Agora, qual é a diferença da hemorrágica para essa que eu estou chamando de clássica? A dengue clássica pode ser por qualquer dos tipos. Tá. Quando você tem a primeira vez, geralmente você tem a chamada dengue clássica, aquelas dor característica, a doença característica que nós estávamos falando há pouco. Tá. A dengue hemorrágica geralmente acontece quando você tem uma segunda infecção, quer dizer, por um outro tipo de vírus, que você tem uma vez só cada infecção na vida, né?
durante 6 a 3 anos depois da primeira infecção. Vamos supor, uma pessoa, um dos seus telespectadores, teve dengue no ano passado, com um vírus qualquer, vamos pensar, o vírus 1, e de repente agora, um ano depois, ele é picado outra vez pelo Aedes, agora com o tipo 2, 3 ou 4. Ele pode ter dengue hemorrágica, não obrigatoriamente tem. A dengue hemorrágica por quê? Porque a imunidade que foi disparada no primeiro caso, ela protege em parte os outros vírus. E nesse período, então, como ela não protege muito bem, existe quase que um aumento da intensidade da guerra entre o vírus e a imunidade, e aí pode acontecer a hemorragia por essa guerra mais acentuada. Então é uma segunda ou terceira ou quarta infecção por dengue, com um período que varia de 6 meses a 3 anos depois dessa infecção inicial. Engraçado, porque quando o paciente é inoculado por essa virose, ele tem uma espécie de semi-vacinação contra aquela virose. Mas as outras mutantes, os outros diferentes, quando graçam e quando eventualmente vão infectá-lo de novo, aí a coisa complica. Pode complicar, pode complicar. É a dengue hemorrágica. Que, apesar disso, claro que nós falamos em dengue com muita preocupação pelo número intenso de casos que acontecem em toda a epidemia. Porém, não é de alta gravidade dengue. Você vê, você contou agora há pouco que nós tivemos 13 óbitos em mais de 65 mil casos confirmados. Se você for comparar com gripe ou outras doenças, a mortalidade é muito menor. E este ano a mortalidade está sendo menor que as outras epidemias, porque aparentemente o dengue 4 é mais benigno. Ele não tem dado a mortalidade que nós tivemos tão intensa em 2010, principalmente, mesmo 2011 e 2012. 2011, por exemplo, que nós tivemos muito menos casos que nós temos hoje, teve mais de 40 óbitos. Então, o número, a gravidade também está relacionada ao tipo de vírus que tem. Bom, não existe possibilidade da pessoa contrair a dengue, a não ser pela picada do Aedes aegypti? Não é só o Aedes aegypti, nós temos também outro Aedes, como o Albopictus, que é um que também tem por aqui, ele pode transmitir dengue também. Mas, tradicionalmente, o Aedes aegypti é o grande transmissor e não tem outra maneira. Quer dizer, o contágio, pessoa a pessoa, não existe? Não existe. Todo ano a gente vê campanhas, conversamos também sobre isso agora há pouco, quando a gente vê campanhas para a conscientização da população, para que ela diminua essa porcentagem do criador dos mosquitos, que tem lugares que são verdadeiros criadores de mosquitos, né? Que se encontram, a gente sabe, 80% desses criadouros estão nas residências. E essas campanhas, me parece, que não têm surtido efeito. A Secretaria de Saúde imagina tomar uma atitude um pouco mais, vamos dizer, pungente, diferente, eu não sei como adjetivar isso. Porque não é possível que as pessoas não se conscientizem de que isso é uma doença séria. Sabe que isso nós temos observado. Nós fazemos as campanhas contra os criadouros domésticos e até contra os criadouros que não são tão domésticos. Vamos supor, se você tem um terreno baldio do lado da sua casa, onde chove, fica uma coleção de água, é necessário fazer a drenagem ou tirar os vasilhames que são lá jogados, o lixo que é jogado, onde você pode ter coleção de água. Essas campanhas alertando para essa possibilidade, a caixa d'água destampada, aquele prato do vaso de planta cheio de água, todas aquelas coleções a gente repete anualmente, mas todos os anos o funcionário da SUSEM vai nas casas e encontra os mesmos criadouros nas casas ainda, mostrando que muito provavelmente a campanha que nós realizamos diuturnamente durante a época de dengue não tem surtido o efeito que a gente gostaria que fizesse. Inclusive, nós temos uma encomenda para o nosso pessoal de comunicações de buscar algum tipo de informação que atinja mais, a que a população sinta mais alerta, mais preocupada para que possa fazer o trabalho em casa, ou seja, poder fazer a sua parte em casa. Se na nossa casa nós conseguimos não deixar criadouros, se o vizinho fizer a mesma coisa, se o outro vizinho fizer a mesma coisa, se nós cuidarmos do terreno, no nosso quarteirão, nós não vamos ter dengue. Isso é importante. Correto. Dengue acontece porque em algum lugar nós bobeamos. Nós deixamos água aqui, acolá, alguém não tomou cuidado.
A gente tem até buscado fazer campanhas nas escolas, porque as crianças geralmente vêm para casa e alertam. Olha a mamãe, olha a papai, aquela água lá. Então nós estamos chegando nas escolas para tentar buscar a identificação do Aedes e principalmente alertar aonde ele se cria e como nós podemos fazer para não ter dengue em casa. Antes de perguntar qual é o seu recado, para deixar o seu recado aqui, eu queria deixar o meu mais humildezinho, mais simplesinho. Você pode receber a visita de alguém que queira entrar no seu quintal para ver se existe água empoçada ou coisa no gênero. Não feche a porta, abra. Eu já fiz isso. Foram na minha casa, sem saber que era a minha casa. Entramos, batemos papo, tomamos cafezinho, falamos sobre o raio do Aedes aegypti, vimos os lugares onde poderia haver mais infestação do lado. As pessoas estão aí para ajudar você. As pessoas da Secretaria da Saúde estão para ajudar você. Abra a porta e deixa que eles vão ensinar você como fazer. Muitas vezes existem remédios que você pode pôr em certas plantas, não precisa arrancar tudo. Não é assim também. Atenda, porque você vai ver que só assim, só com esse grau de cidadania na sua cabeça, você vai conseguir ajudar a Secretaria e a você mesmo. Agora o seu recado, quer deixar algum? Claro que sim, dengue é uma doença benigna, mas ela causa problemas para o adulto, uma perda de horas de trabalho, um mal-estar, crianças não vão à escola, eventualmente até podemos ter casos graves. Para que isso se nós podemos fazer a prevenção? Ou seja, vamos evitar ter dengue, vamos cuidar de casa, vamos fazer com que os nossos amigos, nossos vizinhos façam a mesma coisa. Vamos buscar junto às prefeituras para que façam a mesma coisa, não só nos terrenos baldios, mas nos parques públicos, nos cemitérios, evitando que existam coleções de água. Alertar quando tem casos de febre, correr para fazer o diagnóstico rapidamente. Claramente, dengue é uma doença que tem jeito, desde que ninguém quer ter essa doença dentro de casa. Por isso, por favor, busquem o controle, evitar que o Aedes prolifere na sua casa, evitando água parada nos quintais. Marcos, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Essa casa aqui é sua, volte quando quiser. Um grande abraço e obrigado por essa aula que tivemos. Muito obrigado. Obrigado eu, querido.